Bom, boa tarde, amigos e amigas do canal Filosofia Cristã aqui do YouTube. Me chamo Elton, sou administrador da página Filosofia Cristã, licenciando em Filosofia. E todas as manhãs, de segunda a sexta, eu trago uma meditação para vocês. E aos sábados eu trago um tema para nós refletirmos sobre a vida e a sociedade. E hoje o tema para nós refletirmos é sobre ciência, razão e vida, e o que podemos aprender sobre o olhar da filosofia para agregarmos a vida e a sociedade. Muitos indivíduos, principalmente da parte religiosa, acreditam que os instintos são inimigos da razão. Porém, a ciência contrapõe esse argumento. A razão é o elo que traz harmonia entre ambos. Eu diria que a razão e os instintos são uma união perfeita. Mas, vendo pelo lado religioso, eu entendo o motivo das críticas por parte da religião. Pois religiosos acreditam que a razão é o caminho que os instintos e desejos mais insanos e maléficos utilizam para levar um indivíduo a praticá-los. Muitas condutas são conduzidas pelos instintos, ou seja, pelo eu. E a incapacidade de contê-los levam à prática. Essa incapacidade, né, de resistir aos desejos é que levam ao ser, ao eu a praticá-los, né? E uma das teses científicas, caso a razão e o instinto eles não se compactuassem, isso levaria o homem a se tornar uma pessoa antissocial. Isto é o quê? Um animal irracional. E o que torna o indivíduo um ser único é a união dos instintos e da razão. Mas o que são os instintos, né? Os instintos são as ideias, são a vontade. E a vontade nada mais é que a vitória sobre a mente e o corpo. E a razão? A razão são as ações do indivíduo na sociedade. Segundo o filósofo Santayana, a ciência obtém todo o conhecimento que necessitamos para viver. Isto é, a filosofia é tudo o que precisamos para viver em sociedade. Pois, por meio da filosofia, aprendemos a conduta moral, ontológica, religiosa e ética. Já segundo o pensamento de Rousseau, o filósofo alemão, ele discorre em seu livro Dúvidas Filosóficas, página 3, que toda ciência e filosofia são provisórias. E isso difere muito de outras ciências, como a teologia, pois esses são estáticos. Já a filosofia e a ciência acompanham as mudanças e o progresso da humanidade. Ou seja, sendo assim, são verdades provisórias. E a única verdade absoluta, nós filósofos vemos de maneira metafísica, ou seja, pertence a Deus e não aos homens e suas teorias. E nisso Santayana, Rousseau e eu, nós concordamos plenamente. Porém, há muitos ramos da ciência que acredito em nada acrescenta ao ser humano, como, por exemplo, o panteísmo, né? Do grego, que significa pan, ou seja, tudo, todas as coisas, e theos, que significa Deus, né? É a doutrina que afirma a identidade substancial de Deus e do universo, os quais seriam uma só união, uma só unidade, ou seja, constituiria todo um todo, né? Um núcleo indivisível. Né? E como filósofo, eu tenho certeza que tanto a razão quanto a ciência estão cercados por defeitos. Segundo a filosofia wettiana, tais defeitos envolvem o aspecto do eu no sujeito. Por exemplo, o autoconvencimento, a incerteza e a contradição. Ou seja, a ciência e a filosofia tentam nos ensinar que tais defeitos podem nos levar por caminhos distantes da razão. Né? E uma pergunta deve ser feita.
Se a razão, a consciência não tem eficácia, por que foi criada? Por que foram criadas? E eu respondo, foram criadas para nos comprovar o quão suscetíveis nós somos aos nossos instintos. Por exemplo, controlar o nosso eu, ou seja, controlar a ansiedade e a impulsividade gera consciência que nos leva à razão. E a razão inibe nossas ações, e tudo é influenciado pelo que chamamos do eu. O nosso eu, ou seja, nós mesmos, somos educados pelo que escolhemos como bom ou mal. Durante nossa infância, toda a ciência que vamos adquirindo na fase de nossa aprendizagem nos leva a despertar nossa inconsciência. Isto é, ao abrirmos os olhos para o mundo, temos um árduo trabalho de transformar teoria em prática. Será uma dura batalha ao nosso ser, o bom e o mal, e o nosso eu, escolhendo diariamente qual é o mais coerente. E nesta guerra entram em campo várias correntes filosóficas, várias teses de cientistas, várias ideologias, várias religiões e etc. É uma inundação de informações falsas e verdadeiras, trazendo junto uma mescla entre verdade e mentira. E neste turbilhão, nossa consciência trava uma luta por definições, uma busca ontológica pelo verdadeiro. E em uma destas se encaixa a qual mais se identifica o eu. E a partir daí começa a se construir uma identidade ideológica e ontológica do ser, onde este se enquadrará a um ramo da ciência que mais se adequa à sua razão, ou seja, uma forma de pensar onde se encaixa perfeitamente a filosofia do eu. E esta construção filosófica é uma nova e moderna filosofia do século XXI, que é a filosofia Outiana, que trabalha em cima do eu, trabalha em cima do ser. É uma filosofia axiológica. O ser na sociedade, na natureza, inserido dentro de um contexto social. Ok? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Uma reflexão a respeito da ciência, a respeito da razão, a respeito da vida e de tudo isso que nos envolve nessa construção moral, que envolve ciência, que envolve razão e que envolve a nossa vida, ou seja, o nosso eu, ok? Então era isso aí, fica essa provocação para você, não esqueça, curta o vídeo, deixa o seu like aí, curta o vídeo, ok? E compartilha ele aí nas tuas páginas, ok? Fica o meu abraço então, bom final de semana, até segunda.